pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do BB e hoje eu vou fazer um vídeo diferente aqui pra vocês. Eu estou aqui com os meus amigos. Dá um oi aí pra galera aí, pessoal. Oi! E aí, pessoal, eu de novo aqui no canal da Laís pela segunda vez. Uma honra de novo estar no Boards Books. Mas não vamos falar sobre Anne Frank hoje, tá? Maria Alice, dá um oi aí para o pessoal. Oi, tudo bom? Muito bom estar aqui. Renan, do Renan's Books, canal Olá, de 3K. Olá, pessoal. Muito bom estar aqui pela primeira vez no canal da Laís. E hoje nós vamos falar sobre uma série que eu, óbvio, viciei todo mundo. Né, Maria Alice? É verdade. Black Mirror. E antes da gente começar a falar sobre Black Mirror, é uma série que foi comprada pelo Netflix. Agora foi lançada a terceira temporada, tem mais ou menos umas 3 semanas que lançou a terceira temporada lá no Netflix. É uma série sensacional, com episódios de histórias completamente diferentes, mas que seguem a mesma linha temática. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Black Mirror. A gente tinha conversado sobre essa série. Eu falei com a galera da live aqui. Inclusive, já tem uma live no canal do Renan. Se você quiser ver, vai lá no canal dele, Renan Nunes. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o canal dele para vocês verem. Foi uma live que a gente falou sobre, Renan, fala aí. Sobre Animais Fantásticos e Onde Habitam, a diferença e a semelhança com Sakura Card Captors. E outras coisinhas mais. É verdade. E hoje assisto Black Mirror desde a primeira temporada, desde quando lançou praticamente. E sou viciada na série. Quando lançou a terceira temporada, já falei com todo mundo. Eu saí espalhando para o universo inteiro sobre Black Mirror. Espelho Negro. Antes da gente começar a falar sobre a série em si, sobre os capítulos, eu queria saber o que vocês acharam da minha indicação. Ótimo. Um de cada vez, por gentileza. Excelente. O que vocês acharam da série em geral aí? Manel não fica com o dedinho levantado. Quem começa? Eu começo? Gostei muito da série. A Laís indicou pra gente do grupo. E eu nunca tinha visto nada assim parecido, que cada episódio é uma história, um cenário, um ator ali principal, a sequência ali de atores, né? E eu achei isso muito bacana, envolvendo tecnologia. E o bom é que cada episódio fez a gente pensar. A gente vê muito a série americana e essa série britânica deu uma diferenciada. Se bem que na terceira temporada tem algumas levadas americanas aí, né? É verdade. Mas se a gente parar para ver, foi ambientado ainda na Inglaterra, eu acho, assim. Tem os motoristas do outro lado. Manel, fala, Manel. A minha opinião é muito parecida com a do Renan. Assim, eu achei fantástico. Eu nunca tinha assistido uma série onde que, além da história mudar cada episódio, os atores e tudo muda em cada episódio, como se fosse outra série praticamente. Mas depois tu dá conta que, no fundo, tem uma reflexão aí, um centro, que é o que, digamos assim, define a série, né? Que é essa relação com tecnologia, mídias sociais, e essas reflexões que a gente fica aí no nosso futuro digital, digamos assim. No início você ficou perdido, né? Sem saber o que você estava vendo. Tipo, o segundo episódio não tem nada a ver com o primeiro. Jeito, cara. Começou o primeiro, assim, eu fiquei viciado naquele primeiro, porque depois a gente vai falar específico dele, mas incrível. E daí começou o segundo e eu fiquei procurando, assim, ó. Será que aquela ali é a menina, aquela que tá presa? Não, não é ela. Eu fiquei procurando nos personagens. Cara, vai aparecer o cara do porco. Vai aparecer. Depois, cara, eu dei pause e perguntei pra você no WhatsApp assim, gente, eu não tô entendendo o segundo episódio. Daí ela explicou que é tudo diferente. Eu comecei tudo de novo, eu entendi. Daí foi show de bola, aí só andou. Maria Alice, o que você achou Olha, aí? eu achei muito bem feito, assim, a maioria dos episódios é muito bom, prende muito a atenção, até porque séries, geralmente, né, essa coisa de uma história sendo continuada, e eu acho que eles viciam mesmo não sendo uma sequência, isso eu achei muito interessante, assim, do quanto eles exploraram essa possibilidade de contar várias histórias de uma maneira que o pessoal fica assistindo sem parar. Então eu achei muito inteligente a série, ainda mais falando desse assunto sobre tecnologia e tudo mais. E, então foi uma indicação muito bem-vinda, pegou o feriadão, nossa, foi muito bom. Para não ser muito longo o vídeo,
a gente decidiu falar sobre alguns temas específicos. Como eu falei, é uma série que fala sobre a influência da tecnologia na vida do homem. É uma série futurística, só que muitas vezes a gente vê coisas que hoje já acontecem, lógico que não de forma tão exagerada como aparece na série. Cada episódio é completamente diferente de um do outro, o diretor é diferente, os atores são diferentes. Ator, você pergunta a Maria Alice aí, que eu não sei nada sobre os atores. Mas, nossa enciclopédia de atores e atrizes do grupo da live. Mas a gente decidiu falar que cada episódio era um diretor, não tinha ideia disso. Tem alguns diretores que dirigem alguns episódios, mas são diferentes, não é tudo o mesmo diretor, não. E cada um traz uma história diferente também, completamente diferente. Às vezes tem alguns episódios que até destoam bem do clima da série. Mas tem alguns temas que são parecidos de um e outro capítulo. Alguns capítulos seguem ênfases diferentes, mas que se centram em uma mesma linha de raciocínio. Então, em vez de a gente falar sobre os capítulos distintamente, a gente vai pegar tudo em um tema só e falar sobre alguns blocos de capítulos que abrangem o tema. E o primeiro é Maria Alice, nossa secretária. O primeiro é influência de massas. Maria está despreparada para a pergunta. Tava. Pegou de surpresa a pergunta para Maria Alice. Então, no primeiro tema, a gente tem a influência das massas. A influência das massas. Só me veio macarrão. Corta aí, pelo amor de Deus. Ai. Só me veio macarrão na cabeça. A influência do macarrão também confuso. A influência do espaguete. A influência da Itália na culinária mundial, não é mesmo? Então, no primeiro tema, a gente separou alguns episódios. O primeiro dele foi o primeiro, realmente, o episódio do porco, mais conhecido como episódio do porco, que é Hino Nacional. É basicamente uma pessoa que sequestra uma princesa, né? E aí ela é mandado um vídeo para o primeiro-ministro fazendo algumas ameaças a ele, que só vai soltar ela caso ele fizer o que está sendo pedido. Que é? Que é ter um... Colocar um pouquinho aqui do lado. Quer ter uma relação sexual com um porco ao vivo em rede nacional para toda a Inglaterra. Esse que é o pior, tem rede nacional. Em rede nacional, pra galera toda ver. E esse vídeo de ameaça foi publicado no YouTube, então foi totalmente replicado, né? Mas você viu eles falando assim que em 10 minutos eles tiraram o vídeo do ar e 5 pessoas já tinham salvado e foram postando mais em 5 canais, né? Viraliza. Quando tem que viralizar, já era. Uhum. Ainda mais que foi um negócio avisado em rede nacional, que todo mundo sabia. Todo mundo já estava preparado para viralizar o negócio. Lembrando, gente, que vai ter spoiler nesse vídeo, tá? Caso você ainda não tenha visto. Isso. Sem dúvida, vai ter toda hora spoiler. A pergunta que eu tenho para vocês sobre esse episódio é: qual que vocês acham que foi a mensagem geral assim, do episódio? Todo mundo pensando. Não. Então. Tem algumas coisas assim, a questão de o quanto um vídeo rapidamente se espalha, né? Então fica essa mensagem assim, ó, cuide que tu vai colocar, porque não tem como controlar nem os caras lá do governo da Inglaterra. Eu acho que esse é um dos episódios mais realistas que a gente tem praticamente na série toda. Porque isso realmente pode acontecer. Tem alguns episódios que são bem tecnológicos, que tem uma tecnologia toda que hoje não existe, pode um dia existir, mas esse é um dos episódios que não tem tecnologia nenhuma. Você pode fazer aquilo com o YouTube, com o Twitter, em qualquer lugar, aquilo pode acontecer a qualquer momento mesmo. E o que deixou vocês de mais de boca aberta em todo o episódio? O porco. O porco. Sabe que desde quando começou a ameaça, eu sabia que ele ia fazer isso, entendeu? Eu já estava esperando, porque era visto que ele ia ter que fazer isso. O que mais me deixou de boca aberta foi o fato do cara que tinha sequestrado, tinha liberado a guria meia hora antes. Ninguém tinha visto, todo mundo estava em casa. Todo mundo estava em casa vendo, O Manel falou. Então, isso aí foi o que me deixou de boca aberta. Então, tipo,
Era tudo falso, na verdade, a ameaça, né? O Manel chegou num ponto que é interessante também, que as pesquisas apontavam que todo mundo estava apoiando o primeiro-ministro não fazer aquilo. E depois a maré virou, depois que foi cortado o dedo dela, o suposto dedo dela, e aí toda a maré virou contra ele. Agora ele teria que ser obrigado a fazer aquilo sim, a população estava apoiando ele fazer, porque senão ela ia morrer. Aí eles viram que era necessário mesmo ele fazer aquilo, mas eu não esperava que ele ia fazer. Eu achava que eles iam dar um jeito ali. Na verdade, eu fiquei mais chocada com o fato de as pessoas terem assistido. Né? O chefe lá... Não tem dúvida. O chefe do teu governo vai fazer um troço desses e tu vai parar e assistir e tudo mais. Então... Sem dúvida, Mari. Não, sim, eu acho que eu também pararia na frente da TV. Em qualquer lugar do mundo, assim, se tu botasse o Estado vai fazer tal coisa. Eu acho. Eu também iria assistir isso aqui. Não, eu com certeza iria assistir também. Mas é que é parar pra pensar isso, sabe? De que o mundo chegou numa situação, mostra, né, essa situação assim, de um absurdo, e as pessoas estão muito afim de assistir, o absurdo que for, sabe? Não, na verdade... O negócio foi que passou não foi só na casa das pessoas, passou em telão. Tudo. Não, na verdade, se tu for pensar, o pessoal não queria assistir o ato em si, o pessoal queria ver se ele realmente ia fazer. Tava todo mundo na dúvida, assim, ninguém tinha certeza se ele ia fazer. Então o pessoal tava ali, meu Deus, ele fez mesmo. Ninguém esperava. Todo mundo achou que ia ser, sei lá, um truque, alguma coisa assim. Gente, mas vamos pensar pelo lado daqui. Se fosse aqui no Brasil, o Temer faria isso? Será? Ou o Lula, se fosse no Brasil, o Temer faria isso? Ou o Lula, não sei. Será que eles fariam? É porque é muito diferente. Eu acho que sim. Não, tu tocou num assunto muito importante, Ana, que é o fato da gente não ter símbolo a realeza monárquico. A gente não tem realeza. Então, um símbolo monárquico onde as pessoas têm esse amor para as pessoas. Assim. Até que eu acho que tem gente que ama demais alguns políticos, mas não chega ao ponto de ser aquela coisa assim, não, precisa proteger a princesa, então a gente não tem esse símbolo. Eu acho que o Brasil, quer dizer, lógico, não generalizando, mas eu acho que algumas pessoas tratariam mais como uma brincadeira, sabe? Algumas pessoas... Não iam fazer de jeito nenhum. De jeito nenhum, Renato. Eu acho que não, porque que não ia ser que nem lá, que foi tipo, toda a multidão, primeiro apoiando e depois não apoiando, né? Primeiro fazendo para não fazer e depois falando para fazer. Aqui ia ser uma confusão do início ao fim, assim. Mas algumas coisas do episódio, assim, não ficou claro para mim, por isso que eu não queria que ele tivesse acabado. Que é, por exemplo, quem era realmente aquele cara lá que sequestrou, o que ele queria com isso? Eu não entendi o que ele queria com isso. Tipo, era uma aposta que ele tinha. Acabar com a... Mas ele se matou. Mas ele se matou. Ia se divertir, não, né? Ele quer provar alguma coisa. Mas um psicopata geralmente é assim, igual aquele que invadiu a escola em Realengo. Ele se divertiu com aquilo e se matou. Daria uma boa história, de uma boa série. Tipo, ele se decepcionou lá com o filho dele, porque o filho dele fez isso pra salvar uma pessoa que nem é da família, sabe? Tipo, fica esse drama familiar, sabe? Uma coisa que eu achei super chato foi a reação da mulher dele. E não achar aquilo legal. Claro que ela não tem que achar legal, mas ela tinha que entender, né? A mulher é adulta. A mulher dele não aceitou e no final mostrou aquela ceninha assim que eles estão com aquilo de fachada. Mas eu acho que tá nessa questão assim de que ele fez alguma coisa pra salvar uma guria que, tipo, mais seja princesa, não é nada dele, né? Ele não teria essa obrigação. Mas se ele não fizesse isso, ele ia ser... Você viu eles falando da segurança dele? Que eles não poderiam ajudar na segurança, que ele ia correr risco. Eu acho que é por isso mais que ele fez. Segurança dele e da família. Eu acho que se esse primeiro episódio tivesse sido mais pra frente na série, eu acho que ele não teria me chocado tanto como me chocou logo de cara. Pra mostrar o que é que vai ser a série, entendeu? Porque eu acho que se ele fosse um pouco mais pra frente, ele não me chocaria tanto. Porque a gente acaba se acostumando com os finais de Black Mirror, vamos e convenhamos. Apesar de serem finais realmente que surpreendem, né? Apesar da gente já estar acostumado já.
Se fosse começar pelo segundo episódio da primeira temporada, eu não teria assistido. Eu não teria assistido, eu também não. Mas vamos para o momento Aldo. Foi um episódio que vocês, teve o pessoal ali no grupo que falou mal, eu não lembro quem falou, que não gostou e tal. Eu não gostei. Eu gostei, achei interessante essa proposta do episódio, de que uma figura cartunesca tenha mais influência que políticos, né, durante uma votação. Na verdade, não é nem que eu não gostei. Eu achei que ele destoou do restante da série. Uhum. Porque o restante da série ele é muito mais sombrio do que o que foi esse episódio, né? Ele foi mais um episódio humorístico. Apesar de trazer uma reflexão legal também, né? Sobre a política e sobre essa questão da influência de uma figura dessa, né? No meio político, e o povo explicando o episódio primeiro, porque ninguém tá entendendo nada. É uma figura, um boneco azul que eles criam para concorrer nas eleições com o político. E o povo começa a gostar dele, eu acho que até com revolta da política, né? Me fez lembrar essa questão dele ter entrado, o boneco ter entrado na política ali, e todo mundo gostou dele, me fez lembrar que no Brasil Tiririca. Todo mundo ali via. Eu lembrei do Tiririca. Todo mundo via que ele não ia fazer muita coisa na política se ele ganhasse. Mas o povo estava seguindo a onda. Melhor votar nele do que votar nos outros, que às vezes não valem menos ainda. Isso que eu ia falar agora, Renan, quando eu acabei minha janta aqui, daí eu já ia aproveitar para falar isso. Vai comer também. Que eu acho que era bem o fato de criar um personagem, né? Então são esses candidatos personagens que a gente tem. A gente tem vários candidatos que são personagens que fazem muitos votos. Isso que estão mostrando que qualquer personagem ganha voto. Se tá bem, então. Essa criação de personagens, assim como acontece no Brasil, ela acaba até se elegendo, né? Mas assim, eu realmente achei que poderia ser melhor trabalho. Acho que eles tentaram colocar um veio meio humorístico na série que, não sei, destoou do resto. Tá? Pra mim ficou um episódio meio isoladão, assim. Mas passou a mensagem, né? Tinha uma mensagem interessante. Passou uma mensagem interessante. Bom, e da última temporada, nós separamos 2 episódios, que é Manda Quem Pode, que pra mim foi fantástico também, assim, apesar de ter vários defeitos, eu gostei muito dele. É um episódio que tem alguns defeitos, algumas faltas de explicação. A gente tava até conversando antes do Renan entrar aí na live. Foi um episódio que eu achei que faltou algumas explicações. Mas eu achei bem legal também. Qual que é? E é outra coisa que é bem verídico. É um episódio que é um vírus que entra no computador de um garoto. Tá. E aí ele vai tentar apagar esse vírus, baixa um programa, e esse programa que ele baixa para tentar apagar lá o vírus, conecta com a webcam dele e pega ele fazendo... depois do decorrer do episódio, a gente descobre que ele tá se masturbando, vendo crianças, né? Não, e na aí, verdade não era criança, não. Eram crianças. Não, os caras falaram pra mãe dele. Mas era. Mas era criança. Tem certeza? Porque pelo que eu entendi, os caras mandaram o vídeo e falaram assim, era com criança, mas não ficou explícito que era com criança realmente. Eu acho que era por causa da reação dele, quando contam pra ele, quando a mãe fala pra ele, todo mundo viu o vídeo, tarará, olhando crianças, não sei o que, a reação dele, assim, tipo, meu Deus, é como se, né, um grande segredo dele. Não, eu também. Na verdade, eu acho que a reação dele foi de que os caras divulgaram, mesmo ele tendo feito tudo que pediram, entendeu? Mas se fosse comigo, eu ia virar e falar assim, mas não era. Exato. Se não fosse realmente, falar... Na verdade, eu acho que ali pra ele ficou até sem reação, assim, o que ele vai falar, tipo, ele tava com a mochila cheia de dinheiro que ele tinha roubado, tava cheio de sangue que ele matou o cara, tava todo mijado, tipo, inventaram mais uma coisa aí, isso é o de menos, é uma mentira, mas foda-se agora, né? Já matei o cara lá, roubei o banco, né? Mas, eu gente, fiquei pensando a questão eu acho que não ficou isso que era menina. Que era crianças. Mesmo o cara que tá com ele lá no carro fala, ele... né? Tipo, é só um vídeo de você se masturbando. O que tem? Todo mundo faz isso. E aí ele fica naquela coisa assim, tipo, não é só isso. Eu acho que é por isso que, quem sabe, realmente fosse que ele estivesse olhando crianças. Senão ele ia dizer, é verdade, deixa que veja.
Mas eu acho que, de qualquer forma, no vídeo não dá pra ver se é só criança ou não, entendeu? O vídeo tá só ele. Então, o que ele tava assistindo, ninguém sabe. Eu fiquei com uma pulga atrás da orelha com uma coisa. Ele foi mandado a fazer as coisas que ele fez. E o pessoal não ligou de apagar as provas. Por exemplo, as mensagens estavam ainda no celular dele. Então, na hora que a polícia pegou ele, assim, na minha opinião, ele ia provar que ele fez tudo isso por causa do pessoal e talvez a pena dele, né, não sei, ia ser menor, ia ser reduzida. Eles não iam achar que o cara é um assassino, roubou dinheiro e ele assiste filme lá das crianças. Mas, René, Esse negócio do filme, tudo bem. A série na verdade, todos os episódios quase eles param sem explicar muitas coisas. Então a gente fica sem saber o que vai acontecer. Até eu comentei com as gurias antes de entrar, que é o fato de que os caras divulgaram o vídeo de todo mundo, né, que eles tinham lá, de todo mundo que ajudou para roubar o banco, mas os caras não ganharam nada com isso, porque o dinheiro ficou com o guri. Eles divulgaram de qualquer forma. Eu realmente achei que talvez não fossem divulgar. Mas por que foi tudo isso? Só ganharam diversão na cabeça deles, né? O que eu tô querendo dizer é isso. No final, a polícia chegou, deu aquela impressão assim de que ele vai ser condenado por assassinato, por roubou o banco, tudo. Só que ele tem como provar que ele foi mandado a fazer aquilo, ele foi coagido. Porque tem, inclusive, várias testemunhas que passaram pela mesma situação, né? Pois é. Talvez se continuasse, né? Talvez ele até se safasse disso. Eu acho que a proposta da série é realmente parar aí. O menino era a vítima, né? Era. Isso. É vítima caso ele não tenha realmente visitado o site com crianças, né? Que eu acho que isso não ficou tão subentendido como parece. Pra mim não ficou tão claro de que era com Mas criança. deixa eu tirar uma dúvida. Se a polícia pega ele vendo as coisas, ele vai preso? Eu acho que ele iria preso por fazer. Não sei. Meu irmão, inclusive, tá assistindo também, ele me falou isso. Será que ele iria preso por causa disso? Então, ele não tem motivo para ser preso. Não, mas... ele só assistiu. Eu acho, eu não sei, talvez se tem algum jurista aí assistindo, possa deixar essas dúvidas nos comentários. Deixa mas eu acho que eu realmente não sei. Mesmo assistir, eu acho que também é legal, não tenho certeza. Mas é isso que eu tô falando, não tem prova, de qualquer modo não tem prova contra ele, porque a gente não sabe o que ele estava assistindo no computador. Próximo episódio. O próximo é o último. Death 2. Death Note. Death Note, já. Death 2. Death Note. É mais ou menos Death Note, né? É mais ou menos isso. E aí, quando você termina o episódio, você vai pro Twitter e bota lá, hashtag Death2. Ou não vai, como eu. Eu fiz questão de ir. E foi retweetado. Pois é. Foi colocado numa lista de consequências. Bubou no Twitter, Renan. Esse último episódio deixou tanta mensagem importante que é muito legal para essa quantidade de haters que a gente está tendo hoje em dia na nossa internet. Vamos lá, então. O último episódio da última temporada, da terceira, tem 1h30 e daria para fazer, eu acho que muita coisa desse episódio de 1h30 e foi preciso ser 1h30. Começa com uma escritora e ela falou alguma coisa que não fala o que é, que não agradou a população. Então tinha muita gente desejando a morte dela na internet. Era alguma coisa com deficientes. No Twitter. Com deficientes. Porque falaram que quero ver tudo numa cadeira de rodas, alguma coisa assim. Ela falou alguma coisa sobre deficientes. Pois é, e a população não gostou e muitos estavam desejando a morte dela na internet, basicamente no Twitter, que usa mais hashtag. E aí, de repente, ela morre, e aí que entra a personagem principal, que ela é tipo uma agente, né? Eu acho que ela não é uma policial. Uma detetive. É uma detetive. E ela vai pesquisar a morte dela. E em contrapartida, em outro assunto, o governo parece que eles têm as abelhas ali na Inglaterra, ali no Reino Unido, elas morreram, né? Entraram em extinção. Estão entrando em extinção. E aí o governo propôs fazer umas abelhas que são tipo drones, pequenos drones que são idênticas às abelhas, porém não é uma abelha, é de ferro, né? E então alguém, parece que alguém controlou essa abelha que estava por fora ali da casa da escritora e a matou.
E aí que entra a detetive para pesquisar isso e acaba sendo um assassinato em massa, envolvendo muita A coisa. detetive e a outra lá que é quem descobre mesmo tudo que tá acontecendo, né? Porque a detetive só não serve pra nada, aquela mulher. A outra que descobre tudo. Assim, vocês tiveram a impressão de que a culpada fosse a loira? Não. No meio do episódio eu tive. Ela ficou meio esquisita, assim. Ela ficou esquisita também pra mim. Eu fiquei achando, gente, eu acho que foi ela que matou a escritora e ela entrou no caso pra, tipo assim, tentar atrapalhar ali o caso pra não descobrir que foi ela. Eu fiquei pensando nisso o tempo todo, depois eu passei. O que eu ia dizer, só para o pessoal entender também como funcionava, né? O cara que estava controlando as abelhas para matar os outros criou tipo que um jogo pelo Twitter utilizando a hashtag Death2, que as pessoas deveriam fazer isso com o nome de uma pessoa e até às 5 horas do outro dia, na verdade começava à meia-noite a brincadeira e até às 17 horas a pessoa que tivesse mais pedidos de morte, digamos assim, seria morta, né? Só que as pessoas no Twitter, isso era uma brincadeira, né? Tipo, elas estavam só utilizando a hashtag mesmo. Como nós. Como nós, usando a hashtag. Vai usando a hashtag. E só que realmente o cara estava matando aqueles que tinham mais marcações. E para mim isso foi muito interessante. Até aquela professora, ela fala assim, ó, quando a detetive pergunta para ela por que ela tweetou e tal. Ela falou assim, não, isso é só uma brincadeira, né? Uma hashtag é uma brincadeira. E isso aí é uma coisa que eu acho muito importante falar, que hoje em dia o quanto as pessoas estão dissimando o ódio, né? Estão cada vez utilizando mais palavras de ódio na internet por simples fato de, brincadeira, tipo, aquela questão de estar escondido atrás do teclado ou no anonimato da rede social, tweetar que, eu não gosto de tal pessoa, ou odeio tal pessoa, ou quero que tal pessoa morra, nos casos extremos. Que tem muito, cara. Pega os famosos mesmo, assim, tipo, a partir do Renan, que é muito famoso, o Renan Burks, são os caras que começam a ter muitos haters, né, cara? Ai, meu Deus. Não, e os haters é uma coisa muito séria, né? Porque se tu pegar... se tu entrar agora no g1.com ali, tu vai nos comentários, se tiver lá, sei lá, um cara que foi preso, sei lá, por algum motivo, vai ter uma quantidade de gente mandando ele morrer. Então, tipo, isso é um absurdo, assim, sabe? Desejar a morte de outra pessoa é um absurdo mesmo na rede social. E acho que essa mensagem de que por mais que seja uma brincadeira, ou que tu acha que seja uma brincadeira, pode até que na vida real a pessoa realmente não morra por causa disso. A série mostra isso, o episódio mostra isso, o quanto que essa tua brincadeira influencia na vida da pessoa. A pessoa fica totalmente afetada, assim, a pessoa fala, por que estão fazendo isso comigo? Ou não está entendendo, sabe? Tipo, ficam mal realmente. Então, é um pouco para tocar, acho, nesse assunto, assim, do hater na internet, que tem muito agora. Principalmente no Twitter, né? O cyberbullying, isso, eu ia falar que é uma coisa que tem crescido muito e que afeta as pessoas de uma maneira que elas vão e se suicidam ou precisam passar por tratamentos de depressão e tal por causa desse tipo de coisa. Então, às vezes, pensar sobre, vou ali escrever no Twitter que eu odeio tal pessoa, mas o quanto aquilo pode impactar o outro, né? O próximo. O Léo Jaime, que é o músico ele tem uma frase muito, muito interessante sobre o Twitter, que ele fala assim, ó, tem gente que te segue só pra te odiar bem de pertinho, no Twitter, no caso, tipo, o cara segue a pessoa no Twitter só pra ficar odiando ela bem de pertinho ali, ó. Vou te odiar aqui, ó, bem perto. Eu tenho um amor inexplicável. Vou encher o seu saco. É um amor inexplicável, isso pra mim é um amor inexplicável. Você tem seguidores assim, Ana? Eu tenho. Claro que sim, cara. O cara é famoso. Tenho. 3 mil. Mas a gente daqui. Da cidade? Então é mais sério do que eu pensava. Talvez está assistindo esse vídeo. Olha você que está assistindo o vídeo aqui. Que Você está no meu canal, tá? Só para constar. Vai no canal dele, fala o que você quiser. Aqui não. E o legal não, né? O mais surpreendente, eu acho, que no final do episódio o cara fez esse jogo para acabar com todos os que participaram do jogo. É verdade. Eu acho que foi o que mais surpreendeu, assim. Eu não esperava por isso. Outra coisa que eu também não esperava.
Achei legal de ter, né? Porque ele já dizia no começo que era uma brincadeira de consequência, um jogo de consequências. E aí o pessoal retweetou, fez, tarará, tudo. E aí depois veio a consequência, então, do que eles estavam fazendo. Eu achei, assim, um golpe de mestre, claro, pro mal, mas, assim, eu pensei, nossa, olha isso, né? Tu desejou a morte de alguém, então agora quem morre exatamente. É você. Foi tudo friamente calculado desde o início para isso. Eu achei interessante que o próprio criador do jogo, ele botou uma foto dele depois, né? Eles encontraram uma foto dele, colocaram lá no troço da lista, e aí ele pegou e mudou a aparência dele, porque as abelhas lá controladas e tal, elas iam pelo rosto, né? E aí, tipo, isso foi uma coisa pensada por ele também, né? Ele deixou barba, cabelo, e aí na hora que veio as abelhas para ele, ele mudou tudo, a aparência para escapar. Nossa, eu achei muito inteligente esse episódio. Uma coisa que eu fiquei assim, eu fiquei impressionado, foi que o primeiro e o segundo caso de morte foi uma abelha. Nisso já foi assim, nossa, o cara conseguiu controlar uma abelha. O caso foi aquele enxame de sei lá quantas abelhas. Agoniante. Um enxame. Eu já fiquei assim, meu Deus, o que é isso? E no último, ele controlou todas as abelhas ali do país, do Reino Unido, e foi chocante. Mata todo mundo. É angustiante esse episódio. Se ele quisesse, ele teria matado todo mundo, o país todo. Eu falei antes de você entrar, Renan, que entrou uma abelha aqui no quarto antes de você. Alguém usou a hashtag lá, viu? Que perigo. Death to. Vocês acham que teria alguma estratégia para conseguir vencer essas abelhas, alguma coisa assim? Tweetar Death to abelhas. Se matar. A foto da abelha e colocar. A foto da abelha, Death to abelha. O Manel tweetou agora sobre a gente e uma pessoa colocou a gente na lista da morte, ó. Maria já era agora. Olha aí no seu tweet. É verdade. Eu tô na minha terceira lista de morte agora. Eu recebi aqui também. Se aconteceu alguma coisa eu fui adicionado em gente, 3 também. Viu, Renan? Eu fui adicionado em 3. Eu também em 3. Tô com medo. De consequências. Gente! Tenha medo. Ó, então assim, vamos deixar aqui nesse vídeo. Não, ninguém respondeu a pergunta. Bota lá, behind the scenes, isso aqui. Por trás das câmeras. Olha, se eu morrer por causa dessa hashtag, é por causa do Emanuel Rocha. Pronto? Porque eu não tinha tweetado sobre essa desgraça. Eu não tuitei nada. Eu sou a paranoica, eu não tuitei. Aí agora o Manel me colocou na droga da hashtag. Pô. O Twitter oficial da Black Mirror, eles fizeram um vídeo mostrando as 200 pessoas, as 100 primeiras pessoas, não sei, que tweetaram aquilo. E o que aconteceu com elas? Vocês estão bem? Elas estão bem? Estão bem. Não, eu acho que estão vivos ainda. O que eu pensei de fazer quando eu estava assistindo a série, assim, 2 coisas. Eu faria aquilo que o cara tinha falado de tirar o Twitter do ar. Eu acho que tirar o Twitter do ar seria a primeira coisa. Só que assim, o jogo já estava rolando. Ele ia morrer de qualquer jeito, entendeu? Mas é tipo o presidente lá que morre, entendeu? Tira o Twitter do ar e ninguém mais morre. E a outra coisa que podia fazer era, sei lá, pegar um super imã, alguma coisa lá, colocar para as abelhas grudar nos super imã. Oh my God. As coisas enormes lá. Eles não tem como fazer um super imã. Tinha horas para o presidente morrer. Presidente não, né? Primeiro-ministro. Seria muito bacana, né? Se nessa cena ali do primeiro-ministro eles usassem o mesmo primeiro-ministro, né? Do primeiro episódio. Seria. Seria muito legal. Seria massa. Eu acho que não tem como eles fazerem um imã gigante, porque tinha horas para isso, pro primeiro-ministro morrer. Mas eu acho que tinha que tirar o Twitter, claro. E eles não pensaram nisso. Ele ia jogar o jogo em outro lugar, em outro canto. Não, tira o Twitter, porque o Twitter é o que tava fazendo o jogo todo. E eles não mencionaram o Twitter, vocês viram, né? A gente que tá mencionando o Twitter. Mas eles mencionaram o Facebook já na série. Uma coisa que eu acho que também eles podiam ter feito, mas talvez por questões políticas é difícil, mas ter divulgado, tá ligado? Eles não divulgaram pra população o que estava acontecendo. Então divulga,
Para! Mas todo mundo Para! entrar em pânico. Tinha que divulgar, cara. O Mas pessoal não parou aí de sempre tem divulgar. os que querem o caos, né? Sempre tem aqueles É. que querem causar. E aí, ao fazer uma notícia sobre isso, aí vai sempre ter aqueles, mas então é agora. E aí, pá, ia ser... Vou matar fulano. Mas por isso que daí tirar, talvez, tipo assim, tira o Twitter do ar, tira todas as redes sociais do ar, sei lá. Fiquei muito louca, porque eu achei todo episódio muito massa, como eu disse, foi um dos primeiros episódios, assim, que eu não adivinhei o final, porque os outros todos eu já tinha uma ideia do que ia acontecer. E esse foi, assim, que me surpreendeu, foi acontecendo as coisas, me surpreendendo, e eu, nossa, muito massa, muito massa. Aí o final foi, tipo, né, lá aquela situação, a menina indo atrás do cara, e daí, tipo, terminou. E eu fiquei, não pode terminar assim. E aí tava todo mundo muito tranquilo. Vamos pro Twitter, vamos pra hashtag. Não, gente, eu quero saber o que aconteceu. E aí, por isso, eu até falei uma hora, a gente não tá assistindo a mesma coisa. Vocês não assistiram o mesmo episódio final, porque eu fiquei muito alterada. Eu não sei como é que o Emanuel, que assistiu hoje, tá aí, ó, tranquilo. Eu tive que tirar férias para me recuperar do episódio. Mas eu acho que teve outros episódios que eu fiquei muito mais esperando o final, sabe? Tipo, esse aí teve bastante história, assim, pra chegar. Esse teve foi rápido e ainda deixou sem explicação nenhuma, assim, tipo, a gente, meu Deus, e o resto? A gente sabe por que eu não me escandalizei com o final? O final daquele episódio do menino sendo filmado pela webcam, no final não foi preso quem é o culpado. Então, nesse que foi preso, no último episódio, eu já fiquei assim, nossa, pelo menos foi preso. Pelo menos foi preso. Você não sabe se ele foi preso. Você não sabe se mas mas dá um quê de que ela achou ele e vai pegar ele, a gente lá. Mas aí que tá, eu fiquei pensando já que ele é muito inteligente, que se ele montou toda essa operação, ele sabe que ela tá atrás dele e que provavelmente ele tem algo arquitetado para pegar ela. Eu não sei, eu fiquei já, meu Deus, menino, eu já fiquei gritando, não vai atrás. Bom, e tem outra coisa falando das abelhas que eles podem ter feito. Sabe aquele momento que eles conseguem recuperar o poder das abelhas, assim, por alguns segundos? Tipo, ali era o momento que tu recuperou e já destrói todos, tá ligado? Escreve ali, clear all, ali, sei lá, close all. Desligar. Sei lá, desligar, destrói todas as abelhas, tá, autodestruição, explode tudo aí. Os caras, recuperamos, que legal, olha só. Por favor, né, cara, recuperou o negócio, agora destrói tudo isso aí. E ela destruindo o vidro, a porta. Rapaz, que senhora abelha, viu? É um megazord aquilo ali. Aquela hora que foi quando ele revelou que ia ter sequência, que as abelhas estavam indo atrás de quem usou a hashtag, que daí tem aquele policial, detetive, não sei, que usou, e aí quando as abelhas estão vindo por ele, assim, eu fiquei, nossa, não, ele só queria ajudar, não. Vocês acham morreu. que o cara ter postado a foto o fato do policial ter postado a foto dele, foi isso que avisou ele de que já sabiam que era ele? Foi. Ou era realmente uma armadilha onde eles sabiam que iam encontrar ele e já estava preparado para fugir? Eu acho que ele já sabia. Ele sabia, Acho mas que ele sabia. ter postado foi um erro. E eu acho que ele não tava nem aí pra porque isso. avisou, né? Avisou. Não, porque tipo, no momento que ele postou, foi que o cara olhou ali e daí que ele saiu, né? Talvez se não tivesse postado, teriam chego nele antes. Séries de vídeos para falar de teorias de Black A gente Mirror. nem chegou no segundo tema ainda. Teorias de Black Mirror. Segunda parte, o nome é Brincando com a Mente. Nome muito bem planejado. Muito bom. Muito bem planejada para nossa secretária Maria Alice. Muito obrigado, Maria Alice, pela sua contribuição. De nada. O primeiro episódio desse item é toda a sua história da temporada 1. Que é um episódio que a galera pode ver as suas memórias. É mais coisa, mais do que isso, né? Eles podem compartilhar com a televisão. Podem tipo, tá tudo salvo, né? Isso me lembra que a Maria falou de usar a tecnologia em outros episódios. A tecnologia que aparece no terceiro episódio aí, esse que a gente está falando,
aparece também no episódio dos sonhos daquele loiro, que ele tem visões. Essa tecnologia aparece ali. Essa ideia de ter as coisas aparecendo na nossa frente, as informações, a Google, de certa forma, fez com aquele óculos que ela fez, que aparecia as informações no óculos, né? Então essa questão de lógico, eles avançaram um pouco mais, ali aparecia no olho da pessoa, aparecia as imagens, né? Mas, tipo... Eu acho que... É um avanço da tecnologia que a gente não está tão longe assim como parece, né? E é Mas eu acho que isso. deixou a desejar um pouquinho esse episódio. Porque, tipo, no início do episódio, eu achei, pô, massa, assim, uma tecnologia que você pode rever as suas memórias. Só que eu acho que eles avançaram demais, assim. Você pode rever as suas memórias com detalhes que você não viu antes. Entendeu? Tipo, você tá vendo uma coisa ali, você pode dar um zoom e você não tava vendo aquilo antes. Você tá vendo agora, extrapolaram nisso aí. Não precisava fazer isso. Tá certo, Luiz. Eu acho que a ideia era mostrar o quanto que chegar nesse ponto é perigoso para nós. Porque, aliás, gente... Aí quando o Emanuel vai pra estante dele... O livro do Miguel Nicoleles, que é muito além do nosso eu, que ele é um neurocientista, que ele conta um pouco das pesquisas que ele está fazendo e quais são os avanços da neurociência e onde ele acha que a gente está se encaminhando. Vou contar um spoiler para você, né? A ideia da gente ter uma internet por telepatia. A gente consegue se comunicar por telepatia, que é uma coisa que ele já está conseguindo fazer lá com os macacos e tal, ele já consegue fazer, que é essa comunicação pelo pensamento. Tu pensa aqui e eu consigo mexer o mouse só com o meu pensamento. Ele está mostrando que a gente tem essa possibilidade de avanço tecnológico, científico, mas que, daí a série nos traz, que isso, de certa forma, é perigoso a gente chegar no ponto, por exemplo, de rever nossas imagens, porque o quanto sai da privacidade, por exemplo, da mulher dele, que perdeu a privacidade dela, ou, tipo, de todo mundo, né? Porque no momento que tá ali, ele voltava lá, dava zoom nas pessoas, então, tipo, invasão de privacidade, tem a questão de cogitação, quanto a pessoa fica maluca com isso, né? Tipo, o cara ficou maluco, né? Gente, Coisa artificial, né? Eu acho que foi proposital ter colocado como último episódio da primeira temporada, porque mostra o lado bom e o lado ruim da tecnologia. Eu acho que é por isso que a série é Black Mirror, vulgo espelho negro, tá mostrando o lado ruim. Você já viu aquele tipo de gente que vive do passado? Numa nostalgia, tipo assim, não consegue avançar, fica com saudade da época da escola e fica preso naquilo. Não faz novos amigos, não quer crescer na vida. E esse é o lado ruim da pessoa, você tá com um aparelho na sua mente, aí sua vida tá um caos e você fica só revivendo do passado. Teve uma cena ali que eles estavam na cama, que eu nem preciso dizer nada, né? Eles não estavam a fim de fazer mais nada, eles estavam só querendo rever aquilo que eles fizeram. E por isso que eu acho muito mais interessante uma tecnologia utilizada pelo Dumbledore, que é tirar essa memória e colocar... é muito mais útil, cara. Tu esvazia um pouco a tua cabeça. Então, isso aí, boa. A J.K. Rowling já tinha falado há muito tempo atrás, cara. E o próprio Albus Dumbledore falou pro Harry que é muito perigoso esse fato de tu ficar revendo suas memórias e tudo mais, né? Legal nossas referências com Harry Potter, né? A gente não consegue fugir. Fantástico. Próximo episódio é da temporada 2, Natal. Não, esse tem tanta informação que eu nem lembro mais como... Que é o cara que ele de certa forma, ele vira tipo um psicólogo, assim, que entra na mente da pessoa, mas utilizando tecnologia também, né? Então a primeira coisa que ele consegue fazer de tecnologia avançada, né? É construir um você, né? É exatamente igual a você, só que em algoritmos. Tu vira números e eles te colocam dentro de um dispositivo, por mais que não seja você em corpo, ele também sente. Então, ou seja, ele sente o tempo passar, ele sente tédio, sente tristeza, sente tudo. Então, quando o cara começa a interrogar o maluco lá, que matou os caras, não sei o quê, ele, na verdade, está interrogando o algoritmo, né? Porque ele deixa, pra mim, durou 70 minutos, alguma coisa assim. Pro cara lá durou 5 anos. Tipo, ele ficou 5 anos conversando com o algoritmo, digamos assim, até que ele assumiu que... É um episódio complexo. Muito complexo. Porque algumas horas tu acha que já voltou, mas tipo, na verdade não voltou ainda. Tipo, é como se fosse estar no sonho, dentro do sonho, tá ligado? É uma coisa meio absurda. Né?
Maria, você desconfiou que ele estava o tempo todo mexendo na memória daquele cara ali, né? Tentando fazer ele falar, ou você ainda estava meio perdida, igual eu? Não, quando eu comecei a assistir ali, que eles estão conversando na cozinha, eu achei já suspeito o Barbudo, né, que é o psicólogo, a maneira como ele falava com o cara, sabe? Daí, o que tu tá querendo tirar dele? Aí quando ele começou a contar a história dele, que ele trabalhava com essas tecnologias e tudo mais, eu comecei a meio que ligar os pontinhos e pensar, ele tá fazendo alguma coisa com esse cara. Aí, quando ficou entendido que o cara tinha praticado um tipo de crime ali por causa da ex-mulher e da filha e tal, que ele estava contando a história, aí eu pensei, então esse cara ali, ele tá... Na verdade, eles não estão nesse lugar ali, naquela casa, eles estão em alguma coisa, realidade, um paralelo, um troço, onde ele está tentando tirar uma confissão dele. E aí, quando foi, eu fiquei, sabia? Eu não liguei nada a isso. Nossa, eu tava perdido. A Maria foi muito rápida. Ela não, Maria? eu também não. Aliás, Eu também não, eu fiquei completamente perdida. Eu sou muito boa em juntar pontinhos, sabe? É impossível assistir filme comigo em paz. Quando eu tava assistindo e o cara começou a contar a história lá de como ele ajudava os outros a ficar com as mulheres lá, eu já até tinha esquecido que tava conversando com o cara. Tipo, eu já tava na outra história já. Eu também tava na outra história. Daí quando voltou, eu falei, nossa, voltou pra esse cara e o que é esse cara? Tipo, demorei pra entender que tinha alguma coisa a ver com ele. Aproveitando o gancho, como achei muito interessante essa ideia do de bloquear, né? Isso. Que os caras bloquear a pessoa. Você pode bloquear mesmo a pessoa. Eu precisava muito dessa tecnologia hoje em dia. Nossa. Eu também. Não, mas essa tecnologia é muito, muito cruel, porque no final, inclusive, essa é o que acontece com o cara, né? Ele fica com todo mundo bloqueado na mente dele. Então ele tá caminhando assim, não aparece ninguém, ele não vê, ele não vai poder interagir com ninguém. Então me mata, sabe? Mas imagina você não quer ver a pessoa de jeito nenhum, você vai bloquear a pessoa, que delícia. Cara, isso é a pior prisão que existe. Tipo, a mulher deixou ele tantos anos lá, ele achando que era filha dele, e tipo, não era. Eu fiquei meio chocado assim com o final, cara, que ele ficou bloqueado vermelho. Porque além de ele não se comunicar com ninguém, quem via ele fazia maldade. Não, o final é cruel. É tipo, é uma prisão. É uma prisão, na verdade. Tipo, tu não precisa prender a pessoa dentro de um presídio. Tu faz esse bloqueio aí, ela não consegue nem interagir com as outras pessoas. Eu gostei muito desse episódio. Eu também gostei muito. Tipo, o legal dele é que tem essas tecnologias, tipo, todos esses avanços de tecnologia, e mais todo o drama e a ação envolvida, assim, que eu achei que foi muito legal para te manter concentrado, assim, na temporada 3, a gente tem versão de testes. Pra mim, o melhor. Do jogo, cara! Fantástico esse episódio do jogo. Esse episódio é fantástico. Me deu medo. Fiquei morrendo de medo desse negócio. Eu fiquei morrendo de medo. Nossa, eu fiquei muito cagada também. Deu muito medo. Cara, fantástico. Fantástico esse episódio. O que tu achou, Renan? Então, eu prefiro o primeiro do que o segundo episódio. Eu prefiro o primeiro da tecnologia. Daquela tecnologia que dá é legal, só que concordo. O segundo é mais tenso. Eu achei o segundo mais tenso. Concordo, Renan, concordo. Mas o segundo... O segundo era medo, né? Não, deu medo. Foi uma coisa bem... Pareceu aquela aranha com a cara do homem. Dava pra... Eu achei que era verdade, que ele tava gravando com uma aranha mesmo, que não era tecnologia. Não, tipo, só que o primeiro... muito real. O primeiro episódio foi o primeiro episódio da terceira temporada. Com aquela atriz que usa a peruca do Fofão. Esse episódio foi eu acho que não foi o único, é claro. Mas foi o que eu mais depois fiquei pensando. Mas a gente vai falar dele depois. Depois a gente fala dele. Falando agora desse jogo, que eu preciso falar. Tipo, quando ele volta, mas não volta, sabe? Tipo, quando ele tá conversando com a pessoa e não consegui tirar. Eu falo, meu Deus, coitado, sabe? Tipo, que fizeram. Só que não era ainda final, sabe? Tipo, tinha mais. Tipo, na verdade conseguia no fim. Muito louco. Depois a mulher fala, não, passou não sei quantos segundos. Foi tipo, menos de um segundo passou. Não, 0,04 milissegundos. Foi tipo muito rápido. E o cara foi totalmente ligou, morreu. E esse episódio foi aquele que acabou. E eu precisei assistir o outro, porque eu falei, nossa, eu preciso assistir um pra parar meu medo agora, porque eu tô com medo de dormir.
Não, posso assistir outro agora, porque esse negócio tá tenso pra caralho, velho. Mas o começo desse episódio eu não tava entendendo, assim, por que eles estavam contando toda aquela história, sabe? Que tem toda uma história do personagem. Aí eu fiquei, ai meu Deus do céu. Aí, enfim, aí quando entrou ali naquela parte, tu fica muito preso na história ali junto, tu fica junto ali, meu Deus, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Muito louco. E eu lembro que assim que terminou, eu tava olhando na sala com a minha mãe, eu lembro que eu olhei pra ela e disse, cara, eu nunca vou deixar de atender as tuas ligações. Pode me ligar, gente, eu vou atender. Na hora que aquela mulher entra na casa, vocês acreditaram nela? Eu não acreditei. Ah, não, também não. Até quando ela apareceu, foi a hora que eu pensei assim, tem uma coisa errada aí, provavelmente ele tá só imaginando tudo mesmo, nada disso tá acontecendo. Foi quando ela apareceu que eu comecei a juntar os meus pontinhos e eu comecei a definir o final. E aí quando aconteceu o final, eu, sabia, de novo. Eu imaginei que ele tinha realmente ido pro escritório do cara. Eu antes fiquei pensando que tinha acontecido tudo ali na Sala Branca. Eu também, sem dúvida. Ah, não, eu também achei que era ali do escritório. Eu também pensei que era do escritório. Não imaginei que fosse da Sala Branca. Mas enfim, eu sabia que era tudo ali, né? Tudo por causa do bendito celular que tocou. Mas na verdade o celular se tivesse não tocou, atendido a mãe antes... Não, mas o celular não tocou, né? Se for pensar, foi na cabeça dele, né? Não, o celular tocou. Mas tocou. Que foi o que deu interferência. Na Sala Branca. Na Sala Branca. Sim, mas depois volta lá pro escritório. Não. Né? Não, Manel, tudo aconteceu lá na Sala Branca. Não. Aconteceu no escritório de Sala Branca. O escritório é a Sala Branca. Não, antes. Porque na Sala Branca ele morre, certo? Sim. Isso. Sim. Nossa. Maria, presta atenção. Na Sala Branca ele morre pela interferência do celular. Mas na verdade ele morre, porque acaba a série ele indo lá pra mãe dele. Não. Não, mano. Claro sim, ele indo pra mãe dele ainda é coisa da cabeça dele. Mas aquele que tiram dele, a mulher tira coisa dele no final. No final ele morre, Manel. Cara, para. Bom, pra acabar, o último episódio que a gente tem que falar é um dos que eu menos gostei, que é a engenharia reversa. Eu acho que o mais relevante sobre esse episódio é o fato que o cara fala lá, né, de os soldados enxergarem outra coisa para ser mais fácil atirar, né? Isso. Então, que na verdade eles fazem com que eles enxerguem animais, né, aquelas criaturas lá que eles chamam de baratas. É mais fácil atirar naquilo do que atirar num ser humano. Então, dando uma justificativa para os soldados estarem fazendo o que fazem e tudo mais. Eu achei interessante isso, né, para, no caso, facilitar um trabalho ruim, né, um trabalho realmente pesado. Eu acho que essa aí é a mensagem realmente desse episódio, que é como que consegue fazer com que grandes... por exemplo, um exército todo consiga abraçar a sua causa, mesmo que seja uma causa fascista, por exemplo, que é através de uma lavagem cerebral. Só que eles não utilizaram lavagem cerebral, utilizaram a tecnologia a seu favor, né? Então, tipo, mas por exemplo, toda uma lavagem cerebral que, sei lá, pegar um exemplo, por exemplo, Hitler aqui fez com o exército lá para matar os judeus, para justificar atirar numa pessoa que seria inocente, uma pessoa normal. Normal, então nada mais é do que isso. É um jeito de fazer a pessoa concordar contigo. Vamos falar então, a gente não falou sobre alguns episódios, mas a gente deu um panorama geral sobre a série e sobre os episódios que a gente achou mais relevante. E vamos falar agora quais foram os nossos favoritos e quais que a gente não gostou tanto. O primeiro, que eu menos gostei, foi o segundo, 15 milhões de méritos, que é o da bicicleta. O cara tem que ficar pedalando pra ganhar pontos e comprar avatares e afins. Na verdade, esse aí que eu falei que destoa um pouquinho, o Valdo. Eu acho que ele destoou da série. Acho que ele poderia... o momento Valdo. E os que você gostou? Valdo. Os meus favoritos foram o último, que é o do Twitter, que não é Twitter. O Death 2, que na verdade o nome é... Odiados pela Nação. Odiados pela Nação. E o meu top 1, sem dúvida nenhuma, foi o Urso Branco. Acho que nenhum da terceira temporada, pra mim, conseguiu bater. A gente já falou, mas que foi excelente.
Que a gente não falou, mas que pra mim, é o meu top 1, assim. Eu fiquei pensando nesse episódio uma semana inteira, assim. Eu mostrei o Urso Branco aqui em casa, né? Eu comentei com vocês. E o pessoal ficou meio escandalizado com o final, principalmente a minha mãe. Aí eu virei pra ela e falei, mas mãe, já acontece isso um pouco hoje em dia. Aí ela falou, mas aonde? Eu falei, no Big Brother. Não daquela forma, né? Claro. Só que ali é um jogo que ela tá sendo manipulada. É o que acontece. A produção manda coisa e eles usam, tipo assim, pra festa ali, às vezes o tema, ou então, sei lá, alguma coisa assim que tem um barraco. Parece que a produção faz com que aconteça de novo, ou mais. Maria, os top 2 e os pior 2. Então, os piores pra mim foi o 15 milhões de méritos também, das bicicletas ali. Não vi assim, não foi uma coisa que me instigou assim, nada, assistir mesmo, porque, né, pra assistir completa a série. E o da engenharia reversa, que apesar de ter um assunto bem interessante, que dá pra fazer uma reflexão, acho que a maneira como eles montaram a história é uma coisa que me instigou tanto. E os meus 2 favoritos foram o último, né, o Odiados pela Nação, porque foi uma coisa que eu achei assim, muito massa e muito bem construído. E o Urso Branco também, gostei muito do Urso Branco, achei interessante também, enfim, por trazer toda essa temática aí que o Renan agora comentou e também por ser, por eu ter sacado logo, eu gostei eu sei o que está acontecendo aqui. Não saquei nada. Nossa. Eu comecei a ver que tinha uma coisa estranha ali quando... eu não me lembro bem alguma coisa no pessoal que estava correndo ali com ela, sabe? Na menina e no outro cara lá. Alguma coisa neles era estranha, assim, pra mim. Eu pensei, tem alguma coisa errada aqui. Eles estão meio que jogando um jogo com ela, tem alguma coisa. E aí foi indo assim, aí eu pensei, isso aí é meio que uma encenação com ela deve ter feito alguma coisa. E aí depois, né, então... Mas enfim, os 2 que eu não gostei muito foi... o segundo episódio da primeira temporada, que foi o da bicicleta, que eu não sei o nome, mas ele me prendeu mais do que aquele da Baraco. Esses 2 são os piores pra mim, mas o da bicicleta me deu mais, assim, um gosto do que o da Barata, que eu não gostei. A história tava tão ruim, gente, que eu tava meio assim, acaba logo. E os meus 2 favoritos foram o último, que é ali, o Odiado pela Nação, que tem a hashtag Death2. E também o primeiro episódio do Porco, eu gostei muito. A última temporada, ela contempla quase todos os que eu vou botar aqui. Por exemplo, os 2 piores pra mim é o San Junipero, que a gente mal falou, mas é da menina aquela que é extrovertida e a outra é tímida e ela tem uma relação homossexual ali. Não achei legal esse episódio, coisa nem fez sentido pra mim. Não sei o que vocês acharam desse episódio. Eu acho que estou também da série toda, assim. Daí, tipo, eu não entendia muitas coisas. Tipo, passou uma semana, daí já estava em 2002, depois, sabe, tipo, os anos passavam meio loucos. Assim, não gostei muito. E o outro que eu também não gostei é Engenharia Reversa, também pelo mesmo motivo do Renan. Eu assisti, assim, eu quase tava meio que dormindo, assim, já quase, assim, tipo, cansou. Um episódio meio cansativo. Então esses 2 pra mim foram os 2 piores, apesar do da bicicleta também ter sido muito ruim. Mas esses 2 foram os piores. Os meus melhores, eu vou ficar com o Queda Livre, que é o primeiro da 3ª temporada, que é o de dar nota ali, tipo o Instagram ali, e as pessoas vivem por essas notas, que é muito parecido com o que a gente vive atualmente, né? Que é fazer tudo pelos likes, tudo pra te ter seguidor, tudo pra te ter likes e ser bem avaliado. E o outro que eu gostei também foi o da versão de testes. Bom, e a gente pode tirar o melhor da série que nós achamos aqui. Mas assim, esse é um episódio que todo mundo tem que assistir. Eu acho que é o último, Odiados pela Nação. Na verdade são vários, igual aqui em casa. Eu mostrei pra eles o do Porco e mostrei o Urso Branco. Os próximos que eu quero mostrar é o último e quero mostrar também o da Peruca do Fofão. Queda Livre. O Queda Livre. Eu acho que o Queda Livre, que é o que tá no meu top 2, ele todo mundo deveria assistir porque ele passa uma mensagem muito forte, que é essa esquizofrenia por buscas divertidas aí que a gente vive. A gente vive isso mesmo, né? Só que não naquele nível. A pessoa vai seguir o outro, dar like ali, a pessoa é muito famosa.
Mas depois que a pessoa sai da internet e está vivendo o dia a dia, esquece aquilo. Mas Ali leva aquilo pro dia a dia. eu acredito que a gente está muito próximo disso. Hoje em dia, as pessoas passam postando coisa por único motivo de ganhar muitas curtidas e ser bem visto Sim. em questão de curtidas. E todos nós aqui, a gente consegue ter uma vida paralela à da rede social. Mas tem muita gente, principalmente uma juventude nova, legal, né? Mas um pessoal mais novo, que já nasceu nessa loucura de Wi-Fi por tudo que é lugar, de você 3G. Mas a gente tem que pensar também pelo outro lado, e ali tem os pontos da pessoa. Tipo assim, ela tem que ter um bom ponto para dar aquela impressão boa. Então, eu acho que se fosse hoje em dia, a gente já também tá correndo atrás de postar uma coisa legal para ter os nossos pontos. Mas não é nem para ter ali, é para ter as nossas conquistas. Igual, ela ia conseguir a casa só com 4,5. É uma loucura isso, né? Ela tava fazendo aquilo tanto para dar aquela impressão, mas também para ela conseguir o objetivo dela. Eu achei interessante a questão de que eles fazem muito das coisas ali, assim, esperando, tipo, eu vou te dar 4 estrelas, vou te dar 5 estrelas, e tu me dá 5 estrelas também. E não é uma coisa assim, tipo, recíproca, na boa, tipo, vou te curtir, tu me curte. Não, era tipo assim, tô te dando 5 estrelas, me dá 5 estrelas. Tipo, uma cobrança, né? Aqui, assiste meu vídeo, senão não gostou. Aquela galera que chega. Você chega aqui e fala assim, comenta assim: olha, eu gostei muito do seu vídeo, eu tenho um canal no YouTube, passa lá. Ela te marcou e eu marquei ela, sabia? Ô, Laís, tira isso. Essa parte aí. Essa parte, não. Eu ainda quero debater contigo essa ideia de que, por mais que seja legal o fato, porque ela vai conseguir o objetivo dela com isso, a sociedade fica numa esquizofrenia hierárquica muito louca e problemática, que ela fala, por exemplo, tu só pode entrar nesse local se tu tiver acima de 4, tu só pode ter esse carro se tu tiver acima disso, tu pode isso se estiver acima daquilo. As minhas redes sociais, a maioria são pessoas normais, que tem poucos likes, digamos assim. Então essas pessoas aí seriam na base de 2, 3. Então eu seria 2, 3. O Renan já estaria no 4, 4,5. Né? Tá. Mas é por aí, entendeu? E o que eu achei também interessante desse episódio é que, por exemplo, essas pessoas que ficavam ali jogando videogame, ou que ficavam meio fora da sociedade que quer os pontos, elas viviam bem entre elas, assim. Ainda tem pessoas que não se deixam levar por essa onda, né? Então, até queria que tivesse sido explorado um pouco mais essa parte do irmão. Hoje em dia a gente faz faculdade, trabalha, tem experiências para colocar no currículo para a empresa contratar. Ali é você ter um bom ponto para a empresa te contratar, para você poder entrar nos lugares, para você poder fazer as coisas, comprar uma coisa, um imóvel. Então, para tudo você tem que ter ponto grande. E eu chover de gente fazendo vídeo no YouTube para ficar famoso. Infelizmente não mas não é tão tem bonito. Gente fazendo vídeo do YouTube para ficar famoso. Mas não é tão bonito como parece, né? No fundo não é tão bonito assim. A gente vê que não é tão bonito o que aconteceu com a menina que ficava só tentando os likes, né? Essa eu acho que é a grande mensagem desse episódio aí, tipo, por mais que pareça ser uma ideia legal, é muito perigoso, que muito que acontece hoje em dia no nosso sistema de meritocracia, que não meio complicado aí. Me colocaram essa semana num grupo de Black Mirror no Facebook, né? Aí tinha uma foto lá que me fez pensar uma outra coisa desse episódio da Ruiva. Por exemplo, vocês viram que no final, na cadeia, eles estavam xingando um ao outro? Aí eu fiquei pensando, gente, é verdade. Eles, em momento nenhum, eles podem xingar, porque eles vão receber o negativo. Então ali na cadeia eles estavam extravasando, estavam fazendo o que eles nunca puderam fazer. Eu achei legal isso, porque eles estão na prisão, mas eles nunca foram tão livres dentro da sociedade na qual eles estão inseridos, onde eles podem dar a opinião deles. Então, meu povo, foi essa live que vai ficar gigantesca, mas aguentem, assistam e, por favor, façam um favor de vocês, assistam Black Mirror, se é que vocês já assistiram, porque esse aqui tá cheio de spoiler, né? E se inscrevam no canal dessa galera aqui, a gente vai continuar fazendo lives, que não são lives pra vocês. Se inscrevam no canal do Fabrício também, do Agno, que não estão aqui, mas estão no canal lá do Renan Nunes já, que já tem uma live lá, então corre lá pra ver. Boa noite pra vocês, dá um tchau aí pra galera. Tchau! Tchau! É hora de dar tchau! Tchau! É
isso, pessoas. Um abraço, que Deus te abençoe. Fica na paz. Tchau!